Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para encerrarmos, os estudos do nosso segundo bimestre, tá bom? E nesse vídeo eu prometo que eu vou ser breve, tá bom? E eu quero pedir para que vocês continuem se esforçando, tá? Nós vamos finalizar os nossos estudos de filosofia com um questionário lá na plataforma para que vocês possam responder, tá bom? E que eu possa atribuir uma nota baseando no conhecimento que vocês adquiriram ao responder o questionário, tá? Nesse vídeo, eu vou estar levantando aspectos dos conteúdos que nós abordamos ao longo desse segundo bimestre, tá? Nós trabalhamos sobre o empirismo do filósofo John Locke, tá? Nós trabalhamos sobre o método experimental, e nós trabalhamos também sobre a especificidade das ciências humanas, tá bom? Vale lembrar que não existe diálogo sobre o empirismo se eu não citar o filósofo John Locke, tá? Ele foi um dos principais representantes desse momento que surgiu essa ideia de empirismo, tá? E o que o empirismo, que esse termo ele defendia, tá? Ele defende que toda a nossa estrutura cognitiva é formada com base nas experiências das nossas práticas, das nossas vivências. Então, de modo que quanto mais vastas esses conhecimentos e essas práticas mais amplas e ricas, as nossas se tornam mais ricas, na verdade, né? E o nosso conhecimento ele vai se tornando mais profundo, mais científico, mais verdadeiro. Então, o empirismo tem a ideia de que é através das nossas vivências, das nossas práticas, que nós moldamos o nosso conhecimento, tá ok? Isso é inevitável que vocês não esqueçam para que vocês possam responder sobre esses aspectos do empirismo, tá bom? Agora, eu vou levantar com vocês alguns aspectos sobre o método experimental, tá? O que eu tenho que saber, galerinha, sobre o método experimental? Eu tenho que saber que ele foi criado por Galileu Galilei, tá? E ele se divide em alguns aspectos. Ele possui algumas características. A primeira característica é a de observação. Não tem como eu realizar um método experimental se eu não observar o que eu quero, tá? Segundo é a formulação de hipóteses. Eu tenho que calcular as hipóteses que eu tenho de abrangência daquele assunto e daquele conteúdo, tá? O terceiro passo é a experimentações, que vai vir depois do levantamento de hipóteses. Eu só posso realizar a experiência, a experimentação e ver se realmente dará certo se eu passar do segundo passo, que é criar e formular essas hipóteses, tá bom? E o quarto e último aspecto é a generalização da hipótese confirmada experimentalmente. Então, se eu seguir todos o passo 1, o passo 2 e o passo 3, a minha experiência ela será confirmada. Então, todos os passos eles estão interligados, tá ok? Um acarreta o outro, tá ok? Que mais eu posso reafirmar para vocês, né? O método experimental ele também vai ter o seu princípio por alguma problemática, né? Então, os cientistas eles não vão criar um método, falar assim, eu vou estudar a sobrevivência dos seres vivos, se ele não tiver um problema para que ele possa, através desse método experimental, achar uma solução, tá? Porque o levantamento e a criação de hipóteses solucionará aquele problema abordado no início da observação, tá ok? Agora, partindo um pouquinho para o estudo das especificidades das ciências humanas, tá? O que é, pessoal, ciências humanas? Eu costumo dizer que eu sou de humanas, eu não sou de exatas, né? Porque as disciplinas de exatas são as que envolvem cálculos. E eu não sou muito bom em cálculos, tá? Eu prefiro essa aquisição de conhecimento, de discussão, de interagir, de viajar no mundo da filosofia e da história, tá bom? Então, já acabei dizendo para vocês aí, ó, duas disciplinas que são de ciências humanas, né? A filosofia e a história. Tá? Ambas abordam fatos ocorridos e oriundos do passado e interligam com os estudos e as vivências do presente e que dirá do futuro, tá bom? Então, as disciplinas das ciências humanas, elas também visam
essa apropriação de aprendizado dia a dia, esse molde de conhecimento que nos possibilita a sermos mais sábios, a não se tornarmos leigos em assuntos do nosso dia a dia, tá bom? Eu vou terminar esse vídeo, galerinha, retratando um pensamento do filósofo John Locke, né? Nada mais justo, falamos tanto dele aí nesse bimestre, que diz o seguinte: sempre considerei as ações dos homens como as melhores intérpretes dos seus pensamentos. Né? Se a gente puder refletir um pouquinho sobre essa frase, tá claro que está dentro do empirismo, né? Que ele abordava muito a prática de formação, de construção, de que cada indivíduo possui a sua prática e que cada indivíduo aprende no seu tempo e se desenvolve no seu tempo. Porque o importante é que a gente se desenvolva, né? Que a gente não fique leigos a vida inteira, tá bom? E que cada pessoa é a própria intérprete dos seus pensamentos. Eu crio os meus pensamentos. Eu dou vida aos meus pensamentos. Eu dou vida ao meu conhecimento. Tá? E através dos meus pensamentos, do meu conhecimento, eu me moldo na sociedade que eu estou inserido. Tá bom? O vídeo ficou curto dessa vez, né? Falei pouco, eu adoro falar, vocês sabem disso. E corre para a plataforma, pessoal, que eu vou disponibilizar o questionário para vocês vão responder e eu vou atribuir uma nota, tá? Tudo indica que o terceiro bimestre ainda será nesse meio online, com essa interação um pouco difícil. Mas eu acredito que juntos nós seremos mais fortes. Juntos aí, pessoal, cada um na sua casa, se cuidando, se protegendo, tá bom? Dúvidas, vocês me procurem, estou à disposição. O que eu puder ajudar, eu ajudarei, tá bom? Abraços e foco, força e fé para a gente poder seguir nesse terceiro bimestre, tá ok? Até a próxima, pessoal.